Enquanto as famílias dos jovens mortos na tragédia de Santa Maria ainda vivem o luto da perda dos seus entes queridos e o país debate as falhas que motivaram essas mais de 230 mortes, mais uma contribuição foi dada pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. As sugestões de aperfeiçoamento da legislação para evitar novas tragédias em casas noturnas foram encaminhadas ao deputado Arnaldo Jardim, do PPS paulista. O deputado está na ponta da linha para conversar conosco sobre essas sugestões. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco. Uma alegria muito grande poder falar com vocês, poder falar pela Rádio Câmara e já de público agradecer aquilo que tem sido a mobilização da sociedade em torno desse trágico e triste evento. Primeiro, a solidariedade às famílias, toda a mobilização no sentido, inclusive, de dar apoio material que nós verificamos, mas também, por outro lado, uma mobilização de pessoas que têm responsabilidades específicas. No caso, eu estou falando do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros, que logo que ocorreu o episódio, me procuraram. Eu sou engenheiro de formação, sou associado do sindicato, encaminhando sugestões de modificação da legislação para que, afora aquilo que é agora a necessidade de punir os responsáveis, tomar providências em cima do fato, que a gente possa ter soluções mais estruturais de legislação para inibir que outros fatos semelhantes aconteçam. Pois é, deputado, quero me somar ao senhor porque nesse episódio tudo me emocionou muito, né? A tragédia em si me emocionou também bastante, mas o que mais me emocionou foi, sem dúvida, as demonstrações de solidariedade do povo brasileiro nesse momento, né? A forma como a cidade, o estado do Rio Grande do Sul e o país inteiro acabaram se mobilizando em relação a essa tragédia. Agora, deputado, que medidas o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo está propondo? Se não me engano, chegou ao senhor já um projeto bem adiantado, uma minuta de um projeto de lei que modifica o Estatuto das Cidades, né? Exatamente isso. Primeiro, nós temos o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma conquista do ponto de vista do planejamento urbano, do ponto de vista das planificações das edificações. Demorou muito a que chegássemos a um processo final na Câmara dos Deputados. Hoje nós temos um desafio permanente, que é, tendo uma boa legislação, como é o Estatuto das Cidades, nós podemos implementá-la. Mas, além disso, nós temos que fazer evoluir. No caso do Estatuto da Cidade, nós temos uma seção, que é a seção IA, que exatamente estabelece princípios da segurança das edificações. E temos também uma outra lei importante que aborda essa questão de regras para a edificação das edificações, segurança das edificações, que é exatamente a lei número 5.194 de 1966. Portanto, o conjunto de propostas legislativas que nós estamos elaborando, o sindicato já apresentou uma minuta. Nesse instante, a consultoria legislativa acionada por mim está dando formato último do ponto de vista da legislação parlamentar, do ponto de vista de compatibilidade, mas é um conjunto de propostas que alteram normas do Estatuto das Cidades e que também modifica a lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Qual é o sentido dessas modificações? Primeiro, ela estabelece regras que são mais rigorosas. Segundo, tão importante quanto as regras, é um dispositivo de exigência de fiscalização que amplia, inclusive, o poder dos CREAs, do ponto de vista de cada um dos estados, para poder colaborar nessa fiscalização que é feita já pelo poder público. Hoje, se nós formos pegar os jornais, nós vamos ver uma série de iniciativas que os municípios têm tomado. O próprio município de São Paulo, o prefeito anuncia que está revendo todos os alvarás de concessão, assim vai por todas as grandes cidades e até nas cidades de menor porte. Isso corresponde a regras que o município exercita, mas há uma legislação que orienta isso. E é essa legislação que nós estamos trabalhando. Pois é, deputado Arnaldo Jardim. O que acontece? Assim que houve a tragédia, já no dia seguinte, né, vários jornais, a mídia como um todo
buscando informações sobre o que aconteceu, a grande pergunta era o porquê que uma casa noturna daquele tamanho tinha apenas uma porta e uma porta pequena que servia de entrada e saída, e a justificativa era, havia um jogo de empurra entre quem fiscaliza e quem determina como deve ser a construção, né, como deve ser o projeto de uma casa noturna. E aí eu pergunto para o senhor, essa previsão, por exemplo, de um ambiente para um número X de pessoas, quantas portas de emergência deve ter, isso está no Estatuto das Cidades? Que lei que determina isso e se isso também vai ser revisto? Ou deve ser revisto? Daniel, no Estatuto das Cidades nós temos normas gerais, tá certo? Que falam disso. Falam, por exemplo, das características das edificações. Nós estamos aperfeiçoando essas menções. Aí, com destaque, a questão das instalações elétricas, no primeiro momento, que ao longo de todos os históricos, tristes históricos, de eventos trágicos como esse infelizmente não é o primeiro, esse teve um grande impacto, quer dizer, mesmo um menor que tenha uma pessoa morta já seria suficiente para sensibilizar todos, mas nós tivemos vários. As instalações elétricas surgem muitas vezes, na maior parte das ocorrências, como uma origem muito perniciosa, como a origem do problema. De outra parte, nós temos também, agora na revisão que estamos propondo, aperfeiçoamento que vamos sugerir, uma revisão da questão das instalações hidráulicas e também a questão que você menciona agora da circulação, de como as pessoas são escoadas de ambientes fechados, quais são as regras que vão orientar no que diz respeito a isso. Então, nós tratamos da questão estrutural, da questão das instalações elétricas, do sistema de proteção contra o incêndio e também uma questão que foi fonte de problemas, que são regras mais rigorosas sobre o sistema de abastecimento e de gás que exista em determinadas instalações. Muitas vezes, numa cozinha, particularmente, as instalações de gás também, infelizmente, ocasionaram alguns desses eventos que nós estamos nos referindo. Deputado Arnaldo Jardim, agora eu tenho uma preocupação especial, que eu acredito que também é do senhor, de como tornar a fiscalização mais factível, como tentar facilitar, como tentar melhorar o processo de fiscalização, porque às vezes a gente pode ter o melhor marco legal do mundo e não adiantar de nada se não for de fato fiscalizado. E aqui eu não quero incutir nenhuma responsabilidade, chamar de criminoso quem eventualmente não tenha fiscalizado, porque a gente sabe das dificuldades que os municípios têm, muita gente já acusa imediatamente de negligência, mas quem entende minimamente do traçado sabe que não é fácil fiscalizar uma cidade inteira, correr atrás de fiscalizar todos os alvarás, os processos de renovação. Às vezes é feito o processo todo corretamente para tirar o alvará. Na semana seguinte, o dono do estabelecimento, seja de qualquer natureza, vai lá e faz modificações para refazer aquilo que ele tinha feito apenas para tirar o alvará. Então a fiscalização passa a ser um elemento chave e extremamente importante. Como fazer para fiscalizar, criar os elementos, inclusive para incutir na população a responsabilidade de ser também um fiscal e saber, por exemplo, que uma determinada boate está superlotada e que naquele momento o poder público precisa ser acionado. Porque às vezes a boate é perfeita, tem tudo certo, está tudo de acordo com a legislação, mas ela é feita para 700 pessoas e tem 1.700 lá dentro. Quer dizer, não adianta ter o melhor plano de evacuamento, não adianta absolutamente nada de respeito à legislação, se é esse ponto fundamental, e às vezes até dificuldade, por exemplo, de acionar o poder público para ir lá e dizer, aqui está superlotado. Como criar os mecanismos, sei lá, botar um painel para dizer qual é a lotação, as pessoas terem capacidade, uma catraca que indique o número de pessoas que entrou naquela boate, que saiu naquele dia. Como é que a gente pode fazer para envolver a população nesse processo de fiscalização, que são sempre muito complexos? Olha, esse aspecto que você abordou, eu quero parabenizá-lo por isso, foi um dos que nós mais nos debruçamos aqui na conversa que eu tive com o nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, com o seu presidente, o Murilo, com toda a equipe e também com a Federação Nacional dos Engenheiros. Nós temos, inclusive, a participação de um colega nosso, engenheiro de Goiás,
que contribuiu muito com um conjunto de sugestões. E agora, nesse projeto, nós avançamos no sentido de estabelecer normas e ampliar não só a responsabilidade do poder público estrito senso, municipal, no cotidiano ali da fiscalização, mas nós também, num processo até de autorregulação, nós propomos ampliar as atribuições do CREA. O CREA já recebe por isso, o CREA deve ter uma ata de registro profissional, uma ART, como nós chamamos, todos os engenheiros sabem disso, que assinam os projetos, que assinam os laudos, e nós estamos propondo que o CREA também faça a sua parte no sentido de verificar a excelência, a qualidade daquilo que são os projetos propostos. No que diz respeito à questão de depois de aprovado o projeto, tá certo? Aquilo que é o cotidiano, a vivência disso, ou as adulterações, ou aquilo que é acima do limite feito, nós estamos pensando. Duas ideias você mencionou aí que surgiram exatamente na discussão. Primeiro, à luz até de uma experiência que nós fomos identificar, aconteceu na Inglaterra, com outro lado, mas que tem muito a ver. Uma das mudanças que se teve na Inglaterra, há cerca de uns 10 anos atrás, no sistema de saúde, e que todos reputam que melhorou a qualidade a partir dali, foi quando, em cada um dos postos de saúde que lá existem, tá certo? Se passou a divulgar num cartaz, na entrada do posto, quais eram os profissionais e seus horários de trabalho. Porque havia muitas vezes problema que o profissional estava ali. Outro dia nós vimos o caso daquela menina que foi atendida de emergência, todo o problema, que o profissional não estava trabalhando. Então, tem uma relação. A ideia é que na porta dos estabelecimentos também, nós ainda estamos vendo como apresentar isso na legislação, tem exatamente a discriminação. Regras, do mesmo jeito que tem a necessidade do anúncio de emergência, das portas de saída serem sinalizadas, você ter ali normas sobre o funcionamento, número de pessoas que são capazes de assumir naquela casa noturna, qual o limite da sua capacidade e assim por diante. Então, são ideias importantes. Já no projeto, uma ideia da ampliação da responsabilidade do CREA. E depois estamos discutindo outras normas que possam dar publicidade, e dando publicidade, nós exatamente possibilitarmos que um controle social possa ser exercido. Agora, deputado Arnaldo Jardim, não sei se o senhor pode responder isso, mas já que o assunto, né, provoca essa pergunta, de quem seria a responsabilidade no caso dessas fiscalizações? A gente ouve as justificativas de todos os órgãos, mas essa fiscalização ela deve ser provocada pela sociedade ou pelo próprio dono do estabelecimento que precisa, né, do documento ali para comprovar que está tudo certinho, ou isso deve ser uma ação deliberada dos órgãos? Deve ser uma ação deliberada dos órgãos. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Eu não estou estabelecendo responsabilidades, mas estamos estabelecendo diretrizes. Órgão público, no caso, cabe ao poder municipal, regras estabelecidas, ele tem que ter um processo de fiscalização, não só da autorização do funcionamento, mas depois uma fiscalização sistemática do funcionamento de qualquer instituição, de qualquer instalação e particularmente naquelas que têm uma aglomeração urbana maior. Não há dúvida de que deve-se proceder à fiscalização rotineira, a sistemática e permanente é uma atribuição do Poder Público Municipal. Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez. Permita só fazer uma última menção. Claro, tá sim. Certo? Porque os jornais, inclusive, trouxeram a um projeto de lei que eu reputo de importante. Ele é diferente daquilo que nós estamos falando. Ele basicamente menciona a contratação de seguranças, menciona a questão de detectores de metais, que é um projeto de lei 2020, que já passou em 2 comissões de iniciativa da deputada Elcione Barbalho, que está já na Comissão de Justiça, que eu reputo também como um projeto importante nesse sentido de controle. O nosso tem um aspecto diferente, mas esse da deputada Elcione Barbalho complementaria bem um conjunto de preocupações, de iniciativas legislativas para que a gente possa coibir
fatos trágicos e lamentáveis como esse. Nós trouxemos esse projeto aqui na segunda-feira, o projeto 2020 de 2007, que está inclusive em fase bem adiantada, né, de tramitação, faltando apenas a CCJ para seguir ao Senado, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, conversando conosco aqui sobre as sugestões do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo para dar ainda mais segurança, uma contribuição desse importante sindicato para o debate sobre as falhas que motivaram essas lamentáveis mais de 235 mortes em Santa Maria. Deputado, excelente dia para o senhor. Obrigado, um abraço a todos aí, bom dia.